Bom, irmão, agora nós vamos tratar de alguns assuntos mais atuais que parecem brincadeira, tá certo? Parece coisa que tu pode riso, ok? Nós estamos aí agora enfrentando a onda, Jabes, do bebê reborn, tá certo? E, rapaz, eu acho graça porque a gente estava vindo no carro e só podia ser brincadeira, certo? A uma mulher dizendo que vai fazer uma escola, certo? Para bebê reborn. Então, nós estamos vendo essa... Ou você... Me ajuda a entender isso, irmão, porque tá até ruim de rir a respeito disso. As mulheres brincando de boneca, a mulher estava processando o marido, querendo pensão alimentícia, certo? Ou seja, para um bebê, o que é que a gente... Bebê reborn, o que é isso? O que é isso? Estupidez. Sério? Estupidez. Não dá para acreditar. Milhares, se brincar, milhões de crianças precisando de um pai e de uma mãe. Crianças desesperadas, passando fome, precisando de um colo, de uma comida, de um prato de comida. E vem alguém, gasta uma fortuna para comprar um bebê. Não, presta atenção. Mas de plástico. Vamos fazer o seguinte, não vamos falar a palavra bebê, não. Vamos falar a palavra boneca. Uma boneca, Uma boneca. Porque você fala bebê, parece que você está normalizando. Humanizando. Humanizando. Não é um bebê. Não é um bebê, é uma boneca, um boneco. Certo. Mas você não acha, que aí nós vamos criar um pouquinho de polêmica nesse podcast, até hoje eu não fui muito pro hábito da polêmica, não. Você não acha que está tendo um distúrbio mental na cabeça de alguém, certo? De chamar um boneco de bebê? Porque isso eu via nas garotinhas pequenininhas da minha época, certo? Cláudio, quando eu vi o primeiro caso que eu vi, eu achei que era brincadeira. Aí depois eu vi o segundo, vi o terceiro, e depois eu vi uma mulher chorando porque o boneco não respondeu como ela queria, alguma coisa que aconteceu. Eu falei, meu Deus, pera um pouquinho, onde é que nós estamos? Ou porque alguém não respeitou, porque alguém riu, porque alguém não aceitou, porque nós estamos vivendo esse tempo. Você tem que aceitar. Você não tem direito de dizer não. Então, quando a gente estava no carro, que a gente viu a mulher oferecendo uma escola, eu acho que a gente tem agora adaptar as igrejas para o bebê reborn também. Então eu vou ser o pastor do bebê. Deve ser maneiro ser pastor do bebê reborn. Tem que ser. Eu não vou ter problema com o pecado, eu nem preciso pregar. A criança não vai fazer nada. Ela não faz bagunça, não fala palavrão, ela não faz nada. É o departamento do silêncio. É isso aí. Departamento do silêncio, Cláudio. Não, começou com os animaizinhos, né? Que aí virou pais de pet. Certo? E agora trocou para esse rapaz. Uma vez eu tive um problema na igreja, porque no meio da mensagem eu falei alguma coisa com relação a animais e contei uma experiência que eu tive que um cachorro que eu tinha, que era um pitbull, né? Ele quis matar uma pessoa. Aí eu liguei para o camarada veterinário, ele veio, levou o cachorro, depois me ligou, falou, pastor, esse cachorro não tem jeito, tem que sacrificar, porque esse cachorro experimentou sangue. E essa raça de cachorro experimentou sangue e não tem jeito. Falei, amigo, o que precisa fazer? Ele falou, precisa fazer isso, aquilo, o senhor assinar uma carta, tal, para fazer eutanásia, tal. Falei, tudo bem, pode trazer. Assinei a carta e foi. Passado 2 dias, eu cheguei em casa, a secretária de casa falou assim, o pessoal da veterinária está ligando aí, quero falar com o senhor urgente. Aí eu liguei, aí falou, não, é que a gente nunca faz isso sem passar 2, 3 dias, para o senhor ver se realmente é isso, porque o senhor como pai, né, o senhor tem que decidir. Eu falei, pai de quê? Pai de quê? Pai do cachorro. Eu falei, não sou pai do cachorro, não. Aí foi quando... Eu posso até ser casado com a cachorra, mas daí eu ser pai de cachorro. Isso é uma cachorrada só, né? Uma cachorrada só. Chamar minha mulher de cachorra no auge de uma confusão. Aí se alguém achar ruim, você fala, não, mas Jesus também chamou a mulher de cachorro.
de cachorrinha. Aí, quando o cara falou, não, o pai tem que... Eu falei, pai de quê? Não, a mãe tá aí pra falar com a mãe. Eu falei, não, pera um pouquinho. Tá tudo errado, amigo, tá tudo errado. Não, e era um psicólogo, querendo dar uma aula de psicologia, de recuperação mental. Eu falei, não, que coisa Esse podcast vai dar problema, pode ter. Vai, verdade. Certeza que vai dar problema. Mas depois do cachorro, agora vem o boneco, gente. Isso é coisa de doido, gente. Me perdoa aí. Não dá para aceitar um negócio desse. Chamar um boneco de bebê... Não dá. Não. Já é. Não. A gente perdeu o rumo. Aí a gente tá... Bom, as coisas estão ficando extremamente sem graça. Essa é uma grande verdade. Tá certo? Nós temos enfrentado aí inúmeras situações desafiadoras com a igreja nos últimos tempos. Tá certo? Você acompanha a igreja, você está com 70 e alguma coisa. 67. Anos de idade? É. Por que você está aumentando mais 10? Não, porque eu queria ver para onde. Tem 67, irmão. 67, certo? Então, desses 67, vamos pegar aí uns 15 anos, certo? Para você ficar um rapazinho. Você está aí aproximadamente 50 anos vendo a igreja. Certo? Observando a Exato. igreja. Viu ela passar... muitas fases. Como é que você observa hoje? Hoje você mora na América, você é um cidadão americano. Mora nos Estados Unidos. Isso. É preocupante, Cláudio. Como você vê a igreja lá? Você vê a igreja aqui indo para o mesmo rumo que a de lá? A de lá está melhor do que a daqui? Dá o seu parecer. O que você... Não, infelizmente não. Infelizmente, não só no meio gospel. Você, quando mora na América, você vê que tem muita coisa que acontece nos Estados Unidos, depois de alguns anos, vem acontecer aqui no Brasil. Esse tempo diminuiu muito com o advindo da internet. Né? Antigamente demorava um pouco, mas chegava a moda, chegava no Brasil. Então, hoje, com a internet, tudo é muito dinâmico, muito atual, mas a igreja americana, que já foi a igreja exponencial, né, que o evangelho no Brasil deve à igreja americana. 90% do que aconteceu no Brasil na igreja, a própria Assembleia de Deus. Né? Os dois homens que abriram a Assembleia de Deus no Brasil vieram da onde? Vieram de Chicago. Eram suecos, mas estavam morando nos Estados Unidos e tal. Então, a igreja americana, meu pai foi batizado por um missionário americano. Né? Eu disse, meu pai enfrentou lá a perseguição no Nordeste, mas estava lá um gringo, um americano, né? Morando lá de qualquer jeito, abandonou todo o luxo, entendeu? E veio morar no Brasil. Então, a igreja americana, que já foi a potência que foi, hoje, infelizmente, o americano ele virou aquele camarada capitalista, aquele camarada que vai para a igreja uma vez por semana, tá tudo bem, ou de 15 dias tá tudo bem, você tá entendendo? A não ser, assim, algumas coisas mais localizadas, você vê um grande avivamento, você vê uma igreja poderosa e tal, mas, em verdade, o americano virou o crente nominal, né? É uma nação cristã, mas a maior parte, a grande maioria, não tem atividade e presença constante na igreja. E é o que é, infelizmente, a tendência que a gente está vendo, a igreja brasileira um pouco sem rumo, um pouco sem referencial, um pouco sem paternidade, que isso é muito importante, né? A gente está preocupado com isso. E, além disso, ainda tem aqueles que já foram líderes, pastores que têm nome, por exemplo, e que hoje estão pregando totalmente o contrário do que pregaram, desvirtuando, né, e usando a liderança que tem, através das redes sociais, né, e aí a pessoal está ficando sem referencial, né, isso é muito perigoso. Você quer ver uma coisa? Eu posso até citar nomes aqui. Eu acho que não tem uma coisa que está sendo tão pernicioso para a igreja brasileira como hoje a maneira do Caio Fábio, do próprio meu amigo Ricardo Gondim, que já foi um grande líder, o próprio Ed René, e outros homens como esse pessoal, que hoje, para mim, é uma pena. É um dos maiores prejuízos para a igreja brasileira, são pelas posições que tem, entendeu? E pela liderança que já tiveram. E isso para a juventude, isso para quem está aí, cria um parafuso na cabeça. Bom, deixa eu te fazer outra pergunta, Jair. Até uma curiosidade minha também. O artista gospel, quando foi que ele surgiu? Porque durante muitos anos, por mais que o cantor fizesse sucesso, que era o que acontecia no começo,
certo? No começo, pouquíssimos pregadores eram reconhecidos como homens de sucesso. Sim. Certo? Eu mesmo, quando comecei o meu ministério há 20 e poucos anos atrás, certo? Nós precisávamos de um cantor para levar gente para que um pregador pudesse pregar. Tá certo? Então, o pregador, primeiro, ele não tinha praticamente reconhecimento nenhum de ser alguém de notoriedade. Tá certo? Isso estava apenas sobre o cantor. Tá certo? A rádio promovia o cantor e era assim que funcionava. Certo? Depois, o pregador também começou a ganhar expressão. Talvez com YouTube, certo? E com DVD e todas essas coisas, isso aconteceu, tá certo? E eu aprendi uma coisa e eu gostaria de ouvir a sua opinião. Uma das coisas mais perigosas desse ambiente é o que a gente chama de oferta, certo? Oferta é aquilo que alguém dá por livre e espontânea vontade. Se alguém disser que quer R$1 para fazer alguma coisa, aquilo não é mais oferta, certo? Então começou a ser cobrado. A oferta, ela é interessante porque todas as vezes que alguém aumentar a oferta, corre o risco daquele que recebeu se sentir precificado. Ou seja, se alguém te der R$100, você fica feliz. Até alguém te dá 500. E você tem a sensação que a partir daquela data você vale 500. Até alguém te dá 1.000. Até alguém te dá 5.000. E nós ouvimos histórias hoje de cantores e pregadores que cobram fortuna. Até mesmo o meu nome, em torno de meu nome, circula. Né? Ninguém nunca certo, teve como comprovar que eu cobrei alguma coisa, porque eu nunca cobrei nada para pregar. Certo? Não que eu não ganhe oferta de quando eu prego. Eu estaria sendo hipócrita se dissesse que não ganho. Mas cobrar, dizer, eu só vou aí se me der isso, eu cobro isso, eu nunca fiz. Como é que você viu essa transição, certo? Daquele tempo, né, onde o pastor ia com a Kombi, a coxinha era o pagamento. Como é que foi essa transição? Cláudio, no início nós trouxemos para o Brasil, olha, eu e meu irmão Gineto, nós trouxemos para o Brasil a primeira maquininha Telex de duplicar fita cassete. Duplicava mensagem. Ok. Entendeu? Sim. Aí o rádio, a televisão começou a divulgar, os pregadores, e aí o pregador começou a ir para o local e pregava, e quando terminava, vocês podem adquirir a mensagem lá no fundo. Okay. Entendeu? Então, essas coisas foram mudando a história, mudando tudo, né? E outra coisa, você sabe que você tinha o pastor, a pessoa que tinha uma chamada, por exemplo, para sair só pregando, itinerante, ele não conseguia viver da itinerância, porque não tinha essa cultura de ofertar, né? Aí quando começou o pessoal ficar mais conhecido, mais famoso e tal, os pastores começaram a ofertar. Mas você, por exemplo, você acabou de falar aí, eu sou testemunha que eu ando com você, eu sei. Eu nunca, jamais você diz, Jabes, cobra tanto de fulano, nunca, né? Não existe isso. Agora, o pastor tem que ter a noção de honra, né? De honrar o pregador e tal. E eu, por exemplo, o pastor Silas, que eu conheço e tal, nós nunca estabelecemos um valor para pregar em lugar nenhum. Jamais, né? Agora, essa mudança aí trouxe também os aproveitadores. Não é verdade? É como você falou. Que a Bíblia diz assim, quem ama a riqueza jamais se fartará dela. Okay. É ilimitado. Quanto mais você ganha, mais você quer ganhar. Você vê isso, gente bilionária tirando a vida porque quer ganhar mais, porque passa a ser só números, cifrão, né? Então isso foi o que aconteceu com os pregadores no Brasil. Né? Aí dentro disso, aproveitadores que chegam e querem impor valor. Alguns pregadores alguns pregadores que infelizmente estão fazendo isso. Isso é um absurdo, é uma estupidez. Muitas vezes o pastor trabalha 24 horas durante 31 dias e não ganha 10% do que o pregador vai passar um dia e vai... Okay. É uma coisa muito absurda, né? Então não sei se é isso que você está perguntando. A minha proposta é falar, será que deveria haver mais critério para a igreja? Sem dúvida. Certo? Porque se alguém está cobrando é porque alguém está pagando. Exatamente. Não é verdade, Cláudio? Isso aí. Se alguém está cobrando é porque alguém está pagando.
E eu acho que a gente deveria... É difícil, porque nós temos, graças a Deus, uma liberdade no Brasil, nós não temos aquele problema que há em vários países, que é o Ministério de Culto, que muitas vezes nem é dirigido por um evangélico, às vezes é uma pessoa de fora, que não tem noção do que é o mundo evangélico. Então, no Brasil, nós temos essa liberdade de abertura. O que seria o Ministério de Culto? Ele daria as diretrizes do que pode acontecer num culto? Você não pode ter uma igreja se você não registrar nesse Ministério de Culto. Você não pode abrir uma igreja como é hoje. A coisa mais fácil que tem no Brasil é você abrir uma igreja. Você junta 2, 3 pessoas, faz um estatuto, faz uma diretoria, a igreja está aberta. Quantas igrejas nascem por semana? Certo. Então, nesse aspecto, seria interessante um controle maior. Mas quem é que vai dirigir sobre a questão da liturgia, a questão da estrutura, a questão... Entendeu? Não tem jeito, é muito complicado. O Brasil, um país como esse, então não tem jeito. Mas eu acho que, pelo menos a nível de cada denominação, deveria ter um pouco mais de critério com relação a isso. Bom, outra coisa também é as fotos, ok? Hoje muitos cantores, pregadores rejeitam os momentos de que o membro da igreja, alguém o admira. Não tem nada a ver com idolatria, tá certo? Aqui nós não estamos falando de idolatria, não. Tá bom? As pessoas às vezes acham que tirar uma foto com alguém é se tornar alguém idólatra. Não tem nada a ver, nós não estamos falando de idolatria. Mas você não acha, assim, que quando um cantor, uma cantora vai numa igreja e ela diz previamente, eu não tiro foto com ninguém, você não acha que o pastor deveria, certo, comunicar à igreja, olha, irmãos, vai acabar aqui, e uma das recomendações que a cantora fez é, não tenho interesse de tirar... Concordo plenamente com você. Foto com ninguém. Concordo plenamente com você, porque muitas vezes essa conta fica para o pastor da igreja. Muitas vezes fica para quem está fazendo o evento, né? O cantor estabeleceu o valor dele, recebeu o valor dele, aí chega lá e esnoba todo mundo. Né? Okay. A gente sabe que muitas vezes é difícil, está cansado, não sei o quê, ficar até de madrugada, a gente até compreende. Mas a pessoa chegar num lugar, faz a exigência, e no final você vai arcar com essa responsabilidade? Não, eu acho que essa comunicação deveria ser feita no microfone. No microfone. Ó, gente, chegou aqui o cantor, na hora que chegou no aeroporto já disse, não vou tirar foto com ninguém e tal, vamos respeitar então. Aí pronto, aí a pessoa que se explique. Pessoa que se explique, que é o correto, Entendeu? Bom, gente, recebemos... Ou então volta a ser o que era antes, né? Você não quer a glória, você não quer a fama, você não quer a oferta, você não quer o que está recebendo, sim, volta a ser o que era. Não é não? É uma boa, certo? É uma boa dica.